Uma coisa é querer, outra coisa é poder realizar aquilo que nós queremos. São dois pontos diferentes, mas eles estão interligados. Meus amados, é bem verdade que todos estão conscientizados das circunstâncias que estamos atravessando. Na verdade, os problemas que ocorreram em nosso município e também nos seus distritos afetaram a todos. Mas também estamos conscientizados do nosso dever cristão, em poder aplicar na nossa vida a boa palavra do Senhor, intercedendo com maior ênfase, através de nossas orações fervorosas, com o auxílio do Espírito Santo, por todos aqueles que estão sofrendo. Estamos orando, como sempre oramos, e muito mais agora pelas nossas autoridades, que estão imbuídas de um compromisso com o nosso povo, como na terça-feira nós ouvimos do senhor prefeito, que não tem horário para alimentação, não tem hora para dormir, e eles estão empenhados nesta grande tarefa. A igreja vem nesta noite humildemente na presença de Deus para fazer o seu clamor em prol do nosso município, a favor de nossas autoridades, seja ela na área militar, civil, eclesiástica. Estou trazendo um texto, buscando no Senhor um texto bíblico, um texto muito conhecido de todo leitor da Bíblia. Lucas capítulo 8, versículo 40, diz o texto: e aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Quantos podem dizer amém? Amém. Ao ler esse texto, para poder aplicá-lo nesta noite ao nosso coração, uma noite que estamos em plena campanha, denominada o ano da superação. Como temos dito em outras reuniões, esse tema não foi escolhido, senhor prefeito,
senhores pastores, após o ocorrido na nossa cidade. Não foi um tema escolhido aproveitando a visão de uma situação. Esse tema foi escolhido no final do ano passado, quando estávamos terminando, ou tínhamos terminado uma campanha denominada A Virada com Deus, o ano de 2010. Ao finalizar no mês de novembro, já quase no início de dezembro, pastor Eliel teve um sentimento em que a campanha deste ano seria o ano da superação, e procurou logo enviar a gráfica, o seu pedido dos panfletos que seriam elaborados, a fabricação de um banner, para que a campanha pudesse ser bem divulgada. Quando chegamos no dia 11 de janeiro, já foi possível ver que a direção da igreja, o sentimento da igreja, que já estava se preparando para realizar essa campanha, começamos a entender por que Deus falou o coração do pastor Eliel para que instituísse nesse ano a campanha denominada o Ano da Superação. Na verdade, nós temos um Deus que é onisciente, um Deus que conhece todas as coisas, não sabe apenas do nosso passado, não conhece apenas o nosso presente, mas Ele tem o nosso futuro escrito. Aleluia! E todos os dias Ele pode olhar e dizer acerca do nosso futuro. Mas também cremos um Deus todo-poderoso, que mesmo conhecendo o nosso passado, presente e o futuro, Ele pode mudar o nosso futuro. É o Deus que prevê, o Deus da providência, é o Deus que faz todas as coisas conforme lhe apraz, porque é soberano. E quando nós lemos sobre a soberania de Deus, entendemos que Ele faz e não tem que dar satisfação a ninguém. Ele é o Deus que a sua vontade deve ser feita na terra como nos céus, segundo o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Bem, senhoras e senhores, o ano da superação. Superação é dominar. Na verdade, as mensagens que temos ouvido nos últimos dias são mensagens dinâmicas, mensagens que nos faz avançar, seguir em frente e nunca pensar em parar. O texto em Paulo, ele nos mostra uma forma muito clara, conforme Lucas escreveu, de um homem que era príncipe da sinagoga, um homem que era líder, ali nos momentos em que os judeus estavam servindo a Deus, adorando a Deus. E esse homem chamado Jairo, ele saiu à procura do Senhor Jesus Cristo a favor de sua filha que estava doente. Mas antes de falar de Jairo, eu gostaria de trazer um outro personagem bíblico para fazer um contraste entre essa superação que estamos apresentando. O outro personagem bíblico é o Nicodemos, porque na verdade Nicodemos, ele não superou o medo da tradição religiosa. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3, que o Nicodemos era um príncipe dos judeus, um dos principais do povo, enquanto Jairo era um dos principais da sinagoga. Nicodemos possuía e ocupava uma posição mais política, porque ele era fariseu e ele pertencia ao Sinédrio. Mas esse homem, diz São João, que ele foi estar com Jesus de noite.
e foi em busca dessa presença magna, justamente por causa dos milagres que Jesus havia realizado. Jesus, em Caná da Galileia, havia transformado água em vinho, mostrando que Ele é o transformador e o salvador de todas as situações. Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Na verdade, ele tinha um medo. O medo de Nicodemos era o medo da tradição religiosa. Ele não queria ser visto como um príncipe da nação de Israel. Ele não queria ser visto pelo seu colega do cinema. Ele não queria expor a sua posição, porque na verdade ele ia se colocar à crítica, aos olhos críticos. Traduzindo isso, ou mesmo contextualizando, nós vamos ver que também não é diferente, tão diferente hoje. Muitos não superam o medo do tradicionalismo religioso. Alguns até mesmo têm vontade de ir a uma igreja evangélica, mas não vai por causa do amigo, do colega de trabalho, porque no dia seguinte, o que eles dirão? Eu te vi lá, você estava lá entre os aleluias, você estava lá entre os Bíblia. E muitos não querem ficar expostos a tais críticas. Na verdade, dentro do conceito ou preconceito religioso, não se expõe. Nicodemos foi ter com Jesus à noite, vivia com medo, não queria se expor, queria uma reserva. Isto diante de Jesus ele ficaria bem, mas diante do povo ninguém ficaria sabendo. Mas o Senhor Jesus foi categórico com ele, quando disse que ele deveria nascer da água do Espírito, e para que ele passasse por esse processo, com certeza, isso traria, era um processo que ficaria exposto a todo o público. Olha, queridos, na verdade, dentro desse contraste, é para mostrar para todos nós nesta noite, que sempre quando alguém precisa de receber uma bênção do Senhor Jesus, alguém que está carente, tão necessitado, ele não pode olhar para essas coisas, ele não pode ter medo do que nós chamamos da tradição religiosa. Ele precisa ter coragem para romper com todas essas coisas que lhe impedem e ir a Jesus, fazer as suas orações, fazer os seus votos.